Boa noite, queridos, queridas, boa noite. Vamos para o nosso 10º dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Vamos esperar só um pouquinho. Irmã Sueli, Aninha, Dinair já está por aqui também. Amém. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Em nome de Jesus, Tamires, Janete, chegamos no nosso 10º encontro. Isso 10 de 13, né? Porque nós já tivemos os 3 dias que foram o preparo. Então já estamos nesse encontro onde vamos tratar de um assunto muito importante, não que os outros não foram, mas é importante também, né? Mas foi muito impactante, né, o que nós recebemos ontem. Se você não pôde, né, assistir ontem, eu recomendo, né, que nesta segunda-feira, o mais rápido possível, você assista, né, a nossa live de ontem, porque foi um direcionamento muito importante para a nossa vida, né? Foi um alimento necessário, né? Que vai fazer toda a diferença você assistir, né? Não só o de ontem, o de anteontem também, né? E coloca lá para assistir, como fica salvo em outras plataformas também, pelo Instagram, você não consegue colocar acelerado, né? Agora, pela outra plataforma, você acelera lá, coloca velocidade 2, enfim, né? Para você conseguir ir ouvindo, a não ser que você realmente queira na velocidade normal, e aí você vai ouvindo. Mas você não vai se arrepender, porque foi um direcionamento muito tremendo que Deus trouxe para nós, né? Depois de um encerramento, né, de 7 dias, aonde o Senhor ele vira para nós e fala: olha, engole o choro, né? Vai pro terreno do inimigo, vai lá, resgata o que é teu, né? Porque eu sou contigo, né? Eu não tô falando para você ir sozinho, não. Eu estou dizendo, vai porque eu sou contigo. E aí ontem ele trouxe essa palavra tremenda para o nosso coração. Inclusive, hoje até conversando com uma intercessora que eu amo muito, muito, muito querida, ela me contou uma experiência que ela teve, né? E que foi realmente surreal, né? E quando você entende que experiência faz parte, né, de uma vida no secreto, quando você entende que a experiência ela vem, né, quando você tem uma vida no secreto, você recebe até os sinais de Deus, né? E o que ela fez foi isso mesmo. Ela falou: pastora, eu vi, e ela recebeu esse sinal nos céus, assim, apareceu do jeitinho que ela tinha, né, visto, apareceu no céu, assim, nos desenhos das nuvens. E aí eu falei para ela, isso é uma das formas, né, de Deus sinalizar, né, que não é coisa da sua cabeça. Porque imagina, uma coisa que você, né, vivenciou ali com ele, e aí ele te dá um desenho nas nuvens, que você não expôs para ninguém, é você e ele, realmente o secreto. Você não vai acreditar que é o próprio Deus que está ali falando assim: olha, você viu, né, aquilo e eu estava lá com você. Você vai deixar de acreditar? Eu não deixo. Eu não deixo de acreditar, porque eu sei que Deus ele tem as inúmeras maneiras dele agir e dele confirmar. E eu sei que ele está se mostrando muito presente em nossas vidas, né?
Vocês podem até ir relatando, irmã, eu tenho vivido, não precisa nem entrar em detalhes, mas você pode escrever, eu tenho vivido experiências, eu tenho vivido, desfrutado, né, de momento com ele, né? E eu falei algo, se não me falha a memória, foi ontem mesmo, ou anteontem, sobre o fato de você ir para a presença de Deus em todos esses dias, né? E de você não ter sentido nada, de você não ter sentido a presença dele ali. E você fala, nossa, mas qual o problema, né? O que eu tenho? Por que eu tô dessa forma, né? Por que só eu? Será que só eu que não tenho, né, sentido a presença de Deus? Será que só eu que não tenho, né, desfrutado? Porque às vezes você pode pensar, nossa, mas tem tanta gente, né? Quando você pergunta aqui, ó, já começa a subir, ó. Eu tenho vivido experiências com Deus, né? Talvez você até fale, irmã, eu tô há todos esses dias sem sentir nada. E foi o que eu falei anteontem ou ontem mesmo. Não tem nada de errado com você. Não tem absolutamente nada de errado. O que está acontecendo? O que pode estar acontecendo é de os 7 primeiros dias onde nós estávamos ali, né, chorando, buscando a presença de Deus, se derramando, se quebrantando, né, expondo, né? Então, naqueles dias, nós estávamos nos rendendo. Então, independente se com choro, com lágrimas, com escândalo, com silêncio, mas ali com Ele, né? E talvez você fale assim, irmã, todos esses dias eu não senti nada. Talvez realmente Ele não tenha falado, mas Ele estava ali te abraçando. Ele estava ali dizendo, eu sou contigo, eu estou do teu lado. E ontem a palavra veio, né? Que Ele te escolheu desde o ventre. Sabrina, eu acho que você não é fraca. Eu só acho que está faltando talvez um pouquinho de posicionamento. Sabe qual deles? Dos que eu falei aqui durante todos esses dias? Crer com o coração e o confessar com a boca. Por quê? Senão vai dar sobrecarga em um e no outro não. Talvez você até crê, talvez você até entrou nesse propósito realmente crendo, vestindo a camisa, né, de que algo poderia sim acontecer. Só que com o passar, né, com o passar dos dias, você tem confessado outra coisa. Tá vendo? Não é para mim. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Tá vendo? Eu não consigo. Tá vendo? Tudo acontece de errado comigo. Entendeu? Então, assim, a partir de hoje, faça um compromisso com você mesma, né? Faça um compromisso em viver, né, esses 2 passos. Crer com o coração. Eu tenho certeza que o acreditar você já tem, porque senão você não estaria aqui todos esses dias. Existe uma esperança dentro de você, existe um crer dentro de você, né? Isso serve para todos nós. Muitas vezes cremos, acreditamos, mas a nossa boca está confessando tudo o contrário. E a palavra de Deus vai ser sobre isso. Não estou mexendo na Bíblia, a Bíblia já está aberta. Vocês não vão ver movimento meu aqui abrindo a Bíblia já está aberta. E vocês vão ver sobre isso. Eu não falei com a Sabrina está falando agora comigo. Então, talvez o nosso problema seja assim, só acreditar, mas o confessar está totalmente fora do caminho, né? Cremos, sim, temos a certeza de que, né, ao término desse propósito vamos sair transformadas, curadas, libertas, né? Outras mulheres, claro. Só que esse processo ele pode ser muito mais leve. Esse processo talvez ele esteja ele seja muito mais fácil se nós fizermos o que nós vamos aprender hoje, né?
E o próprio Deus, ele enxerga essa capacidade em nós. O próprio Deus enxerga essa capacidade em você. E aí, talvez, às vezes, por causa de um pequeno ocorrido durante o seu dia, tudo aquilo que você semeou durante 10 dias, mais os 3 de preparo, tudo vai por água abaixo. Você acreditou, você confessou. Porém, um errinho ali, algo que alguém te falou, ou alguém virou para você e falou assim, não vai ser nada na vida mesmo. Porque alguém falou isso para você, você não vai ser. Porque um Zé alguém ou Zé ninguém falou que você não seria ninguém, você não vai ser. Quer dizer, aquele que te criou, que disse para nós ontem lá em Jeremias 1, que desde o ventre da sua mãe te conhece, te viu, te sondou, te formou, teceu você, formou você do jeitinho que você é. Nesse que te formou, que te conhece desde o ventre da sua mãe, você não vai acreditar. Você vai permanecer nas palavras, né, nas ofensas que os outros estão falando para você? A partir de hoje, precisa ser um reposicionamento. É um posicionamento errado que você estava? Então, recapitula. Deus, a partir de hoje, eu não vou mais dar crédito ao que falem de mim. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, não importa quem seja. Não importa. Se essa pessoa está falando algo para você que sai fora da palavra, está te ofendendo, está falando algo que você está pegando para si, porque aquela pessoa tem valor para você. Poxa, mas é o meu ex-marido, né? É o marido, igual a Sabrina comentou, né? O marido. Filha, presta atenção. O que ele fala ou o que as pessoas falam não tem valor. O que tem valor é isso aqui, ó. Isso daqui é o que tem valor para você. Passou disso, é procedência maligna. Amanhã, depois, o camarada se converte, chega para você com um vaso de flor e fala assim, me perdoa, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas você falou que eu era aquilo e aquilo outro. E aí você não vai conseguir viver o novo de Deus porque você ainda está acreditando naquilo que ele te falou. Aí você vai jogar a vida inteira na cara dele. Aí você vai jogar a vida inteira na cara daquele filho. Lembra? Lembra aquele dia que você falou aquilo para mim? Tá vendo? Não vale nada mesmo? Não. O seu valor, minha irmã, presta atenção no que eu te digo agora, meu irmão. O seu valor tá aqui, ó. O seu valor tá aqui dentro. Ah, mas é o pai. Não importa o grau de parentesco, não importa. Ah, mas foi o presidente, mas foi o governador, mas foi o prefeito. Você acredita que o prefeito... Quem é esse incircunciso filisteu? Deixa ele falar. Deixa ele. Você vai querer colocar agora a armadura de Saul e pelejar contra ele? Ou você vai pegar a pedrinha que Deus te deu e você vai jogar na cabeça desse gigante? Claro que você não vai pegar uma pedra e tacar na cabeça do seu marido, do seu filho, do seu esposo. Não, não é isso que eu estou dizendo. E lembra ontem que eu falei para vocês? Quando somos espirituais, nós entendemos que não somos desse reino, desse mundo. Nós entendemos que aqui somos peregrinos. Então, por que eu vou usar armas que são desse mundo se eu não sou daqui? Como é que Davi ia aceitar usar as armaduras de Saul se ele não era o dono daquela armadura? Ele não era daquele lugar. Nós não somos desse lugar, então as minhas armas não têm que ser com essas armas. As minhas guerras não vou guerrear, né, com essas armas físicas, não. O machado que Deus te entrega é a palavra. É a palavra que ele te entrega todos os dias. Irmã, mas comecei hoje o propósito, perdi todos os demais. Tudo bem, começa de agora, mas com o decorrer dos dias, procura pegar, né? Pega lá desde o primeiro dia. Tem 3 dias de preparo, tá? Tem 3 dias de preparo, mais 9 para quem está começando agora.
mais 9 dias, né, para você se atualizar. E vou falar para você, você não vai se arrepender de ir lá e ouvir. Por quê? Porque é um complemento. Você vai ver que é uma dose de remédio por dia, é uma dose ali de antibiótico espiritual por dia que nós estamos tomando. Já viu aquele antibiótico que você toma um só por dia? Né? É aquela dosagem aquele dia. Então, chegou o tempo de você fazer isso aqui que a gente vai ler agora. Ezequiel 37 diz assim, eu usei o exemplo, hoje eu peguei o exemplo da Sabrina, né, vi o desespero dela na mensagem, mas você pode colocar a sua vida, né? Talvez você não esteja fazendo como a Sabrina, né? A Sabrina crê, mas confessa, estou supondo, não tenho essa certeza, ela que deve, né, olhar para dentro e ver o que está acontecendo, né? Talvez o caso dela seja isso. Creio, não, tenho uma fé inabalável, tenho uma fé que ninguém tem igual, né? Se fosse para comparar uma fé, seria igual do centurião, né? Que quando ele vira para Jesus e fala assim, olha, Jesus fala assim, não, vamos lá na tua casa. Ele fala assim, não, Senhor, eu não sou digno, sou pecador, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Gente, ele teve fé para dizer assim, ó Jesus, libera uma palavra e eu corro lá. Entendeu? Então talvez você tenha uma fé inestimável. Você tenha uma fé que todos quando olham para você falam assim, nossa, eu quero ter uma fé dessa. Mas é aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Mas quando é para eu ter, eu até tenho, mas as minhas palavras estão totalmente deturpadas. As minhas palavras não estão caminhando de acordo. Uma está lá em cima, que é a fé subindo. E as palavras, ó, ladeira abaixo. Tá vendo que não tem sincronia? As duas tinham que estar indo juntas, assim, ó, subindo, juntinhas, a fé e a confissão. Eu creio e confesso. Eu creio e confesso. Às vezes, né, um exemplo bem bobo, você até acredita, né, que é filho, um exemplo daquela senhora. Você até acredita que é. Mas você não confessa, porque talvez tenha vergonha, né? Eu ouvi uma história que uma mãe, quando tinha essa filha bem pequenininha, a casa da patroa pega fogo e para ela conseguir salvar a filha dela, ela enfrenta aquele fogo, na verdade acho que era a casa delas. Ela enfrenta aquele fogaréu todo, pega a criança no colo e nisso cai um pedaço de madeira bem no rosto dela. E ela fica muito feia, né? Porque, né, acaba com o rosto dela. E ela cresce, né? Ela cresce com aquela filha, a filha vai para a escola, porém a filha a vida inteira com vergonha daquela mãe. E quando ela cresceu, ela falou assim, ai mãe, hoje eu vou receber umas amigas aqui em casa, né? Vou trazer umas amigas aqui em casa. Só que quando elas estiverem aqui, a senhora não fala que é minha mãe. Quando elas estiverem aqui, a senhora pode até falar que trabalha para mim, né? Mora aqui na minha casa, não sei, a senhora inventa. Só não diz que é minha mãe. Essa mãezinha, ela chegou no nível de sofrimento dela, né? Acabou o nível dela. E aí ela chama com o maior amor aquela filha e ela fala assim, filha, eu sei que você acha a mamãe feia, né? A mamãe tem todo esse, né, a pele muito judiada, né? Mas eu queria que você soubesse, né, que essa cicatriz existe em mim, porque eu entrei num fogaréu para salvar a sua vida. Se hoje você está aqui, né? Se hoje essa cicatriz existe em mim, é porque um dia eu escolhi salvar a sua vida
Eu poderia perder a minha. E perdi. Perdi a minha aparência, né? Perdi a minha pele bonita, porque era uma mulher muito bonita. Para que hoje você estivesse aqui comigo. Mas tudo bem, eu falo que não sou sua mãe. Naquele dia, aquela moça que não sabia da história se arrependeu de todo o coração, pediu perdão para a mãe e nunca mais teve vergonha de falar que aquela era a mãe dela. Nunca mais ela teve vergonha. Querido, você precisa conhecer a sua essência e não permitir que ninguém te desfaça. É claro que você não tem a necessidade de ofender essa pessoa da mesma maneira que ela te ofendeu. Bateu, levou. Comigo é assim. Me deu na direita, eu dou outra direita nele. Não. Esse não é o cristão. A palavra do Senhor diz que quando batem, né, de um lado da nossa face, nós oferecemos o outro lado. Mas sou saco de pancada agora? Julgue-se, pois, o homem a si mesmo. Mas você não tem que retribuir na mesma moeda. Nós temos que pagar o mal com o bem. Então, conheça a sua essência e, independente do que falarem, você sabe o que tem dentro de você. Você sabe o que você carrega. Você sabe que você carrega um propósito. Você sabe que você carrega um chamado que o inimigo também sabe que você carrega e ele tenta de todas as maneiras e formas possíveis e impossíveis para te paralisar. E o Ezequiel 37, ele vai trazer algumas lições para a gente aqui. Mas não é só para você anotar no seu caderninho. É para você praticar. É para você ter uma receita e essa receita ela ser algo viável, algo utilizado por você em nome de Jesus. Não adianta só anotar. Receba e pratique, né? Escute o ouvir. Você não precisa estar aqui só para me ouvir, né? Você poderia largar o celular lá em qualquer lado e até mesmo ir dormir. Seria muito mais enriquecedor do que você parar aqui e não ter um resultado na tua vida, né? Hoje eu confesso para vocês que eu vim arrastada, né? Diante de tanto cansaço, né? Mas eu sei das minhas obrigações com você e você também está aqui comigo. Se você está aqui comigo é porque você não quer perder tempo. Se você está aqui comigo é porque você também precisa de uma mudança. Eu vim também porque eu também preciso de mudança. Eu também estou nesse propósito. Eu não estou apenas levando você para bonito. Eu estou indo com você. Do mesmo jeito que você está sendo impactado com essa palavra, eu também estou sendo. Do mesmo jeito que muitas vezes dói, né? Ali futuca, pega na ferida, sim. Em mim também, porque eu também estou no mesmo propósito. Eu estou na mesma luta, né? Desejando esse moldar, desejando esse transformar, desejando essa mudança, sabe? Eu entrei nesse propósito dizendo, Senhor, eu vou entrar, mas muda a minha visão. Eu cheguei até a falar para Deus assim, ó Deus, a minha agenda está nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser dela. E todos os dias eu tenho lembrado ele da minha primeira oração. Lembra do nosso primeiro dia até do preparo? Vocês lembram o que foi a palavra? Ei, Daniel, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração, a sua oração foi ouvida. E o anjo veio por causa das nossas palavras. A Silvia tá falando, pastor, eu também tô com muito sono. O sono, confesso que daqui a pouquinho ele volta, porque eu despertei. Mas olha, hoje eu vim, sabe quando você vem assim, ó, pelos cabelos? Mas vim. É o que eu tenho falado durante as lives. Tá cansada? Vem cansada mesmo. Tá com sono? Vem com sono mesmo. Né? Tá arrastando? Vai arrastando mesmo. A não ser que realmente você não consiga. Aí você assiste amanhã. Mas o nosso desafio é esse. O nosso desafio é chegar hoje ainda que cansada. Você pode chegar aqui até chorando, porque eu sei que quando chega o nível de cansaço, a gente chora. A gente chora porque é uma forma do nosso corpo expressar o cansaço. Vamos ler então, que diz assim, ó.
veio o 37:1 de Ezequiel, tá bom? Diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor. Gente, vai pegando os mínimos detalhes dessa ilustração, né, disso aqui que foi vivido. Não é apenas uma historinha, não é mais uma ficção, não. É algo verídico, é algo que aconteceu. Então, vai prestando atenção nos detalhes, porque é isso que está acontecendo. Veio sobre mim, está vindo sobre nós a mão do Senhor nessa noite. Está vindo sobre nós o poder de Deus nessa noite. E aí você continua lendo comigo e diz assim, ó. E ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Hoje, ele está tirando você, né? Ele está te levando para o meio de um vale de ossos secos. O que é esse vale de ossos secos? É tudo aquilo que você já não acredita mais. A sua casa restaurada, seu casamento restaurado, sua saúde restaurada, seu financeiro restaurado. Imagina um monte de ossos, e assim, não é um corpinho, né, todo formadinho, esqueleto ali, não. Era fêmur para um lado, úmero para outro, rádio para outro. Irmã, o que é isso? São nomes de ossos do nosso corpo. Né? O externo, já falei para vocês, teve um propósito que eu falei para vocês sobre o externo, que ele parece uma gravatinha, que é onde se une, né, as costelas elas abraçam aqui, elas fazem essa proteção dos nossos órgãos vitais, e aonde faz o acesso da costela é um osso chamado externo, ele começa bem aqui assim, ele tem até um desenho de uma gravatinha aqui. Então, imagina todos esses ossos, tudo aleatório. Você começa a andar em cima desse vale, você fala assim, irmã, tem até medo, vejo uma cabeça lá, aquela caveira, né? Talvez a sua vida esteja assim, seu casamento, seus filhos, né? Então, se coloque agora, ele está te levando. Olha o que ele está falando aqui, ó. Veio sobre mim. Está vindo sobre você, está vindo sobre mim, está vindo sobre cada uma de nós. A mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito, no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O Espírito do Senhor ali, quando leva Ezequiel, faz ele andar. Deixa eu pegar vamos pegar essa agendinha aqui. Vamos fazer de conta que aqui é o vale aonde o Ezequiel foi levado. Vamos fazer de conta que esses pontinhos aqui, ó, sejam os ossos secos. Tá cheio, tá vendo? E aí o Espírito do Senhor faz ele andar em volta. Ele anda em volta, por quê? Para ele poder observar, para ele poder ver, né? Deus leva ele ali para ele realmente ver e despertar. Hoje, talvez o Senhor está te fazendo entrar e ver esse vale de ossos secos que está na tua vida, justamente para você despertar, justamente para você falar assim, viu? Você vai deixar mesmo esse vale de ossos secos aí, ou você vai se posicionar e você vai fazer o que tem que ser feito? Vou falar algo que eu falei em alguns propósitos anteriores. Anota isso que eu vou te falar. Adulto faz o que tem que ser feito e não o que ele quer fazer. Criança que faz o que quer, né? Hoje mesmo a Sussu estava me ajudando e aí de noite ela até falou assim para Sussu, né? Para uma obreira aqui da nossa igreja. Mamãe, não é verdade que eu te ajudei? Eu falei, me ajudou bastante em casa, né? A gente estava organizando umas coisas. E ela falou assim, e eu ajudei sem a mamãe pedir. Eu fui lá e comecei a ajudar. Falei, tá de parabéns, né? Então, o que o Senhor está fazendo? Você despertar. Você entender que você não é mais uma criança. Entenda a diferença. Ser uma criança na presença de Deus é você ter um coração ali pronto para perdoar. Sabe aquela criança que uma criança briga com a outra e em fração de minutos
já estão ali tudo perdoado, né? Ninguém se lembra mais de nada. Já estão brincando de novo, de repente briga de novo, tá brincando de novo. É algo muito ingênuo, é muito puro, é muito bonito de se ver, né? Agora, você ser criança depois de adulto, você ter atitudes de criança depois de adulto, é o que o Senhor está falando para você agora, viu? Dá uma andadinha em volta desses ossos secos aí, dessa destruição que está tendo na tua vida, e você só está de cabeça baixa e dizendo assim, ai meu Deus, por que só comigo? Por que ninguém me vê? Né? Por que os céus estão em silêncio? Por que o céu está de bronze? O céu não está de bronze não, Deus está te levando para você andar em volta desse vale de ossos secos aí, para realmente você falar, opa, tem ossos secos demais aqui. E você vai continuar olhando? Ou você vai fazer o que tem que ser feito? Você vai tomar a atitude de uma mulher de Deus, de um homem de Deus adulto, adulta, que não faz mais o que quer, mas o que tem que ser feito. E muitas vezes fazer o que tem que ser feito é fazer o que talvez você não goste, mas tem que ser feito. Hoje eu conversava com uma irmã também, e ela estava falando sobre a luta, né, que está passando no trabalho dela. Estamos até procurando um emprego novo para ela. Né? E ela falou assim, irmã, quantas vezes eu saio da minha casa para ir trabalhar, totalmente desgostosa, triste, oprimida, mas eu tenho que ir, eu tenho 3 filhos, né? Mas eu tenho que ir, eu preciso ir. Isso é ser adulto, isso é ser responsável. Mas não gosto de ir lá, então não vou. Deixa eu colocar outro no meu lugar. E aí quem é que vai trazer alimento para os 3 filhinhos dela? Ela perdeu o esposo. É ela agora a que está suprindo a casa dela. Você está entendendo? Olha a responsabilidade que hoje Deus está nos fazendo ver. Hoje Ele chama você para ver essa sequidão. Você percebe que tem dia que Ele vem com um bálsamo assim, você fala assim, nossa papai, que delícia. Isso é para sarar, né, aquilo que Ele te deu na noite anterior, engole o choro. Ele vem ontem e fala assim, filhinha, estou te dando o machado, vai lá e quebra aquele cadeado. Hoje ele vem dizendo assim, viu, você já percebeu o vale de ossos secos que você está? E você vai continuar nessa posição infantil, nessa posição de menino mimado, de menina mimada, que olha e se desespera e não crê? Chega. Aí continuando diz assim, 3. E me disse, filho do homem, filha, olha aqui para mim, filho, filha. Ele diz assim, porventura viverão esses ossos? Ele está te perguntando isso para você hoje. Ele levou você, né, colocou lá no meio, ele fez você entender onde você está. Aí ele pega você e começa a fazer você passar em volta. Começa a fazer você ver mais de perto. Olha, essa área da sua vida está uma sequidão que só Jesus na causa. Nem sei mais identificar que osso que é esse. Nem sei mais identificar que parte do seu corpo que é essa daqui. É uma escápula? Não sei mais identificar. De tão deturpada que já está a imagem. E aí ele fala assim, porventura viverão esses ossos? Ele está fazendo essa pergunta para você, para mim. Até quando? Até quando esse vale de ossos secos vai perdurar na sua vida? Cabe a mim olhar para esse vale, você olhar para o seu. O da minha vizinha tá um vale bem grande. Tá vendo? Se ela tivesse aqui na live, ela estaria entendendo. Para! Não é para sua vizinha, não. É para tu mesmo. É para você, meu bem. Engole o choro. Pega essa para você, porque é para você mesma. É para mim. Se fosse para a vizinha estaria aqui conosco. E se um dia a vizinha tiver que assistir, ela vai assistir. Vai servir para ela também. Mas se a minha sogra tivesse aqui, ela ia ver que ela também está errada. É para você. O dia que ela tiver que ouvir, ela vai ouvir. Deus vai preparar para ela ouvir. O negócio é com você. E olha, por mais que esteja doendo, por mais que ele esteja falando assim, filha,
Eu quero que você... Ele está até falando assim, viu, olha para mim, para de olhar para o chão. Para de olhar para o chão e olha para mim agora. E entende, tá doendo essa chamada de atenção, tá doendo você ter que olhar para esse vale de ossos secos, mas eu quero que você olhe para que você pare de sofrer, para que você tome um posicionamento correto que vai mudar a sua história. Ele tá te perguntando, viverão esses ossos secos? Tem condições? Tem condições de viver? Você crê? Sim, eu creio. Então, a partir de agora, o negócio vai ser diferente. Você crê? Sim, eu creio. Então, a partir de hoje, precisa ser diferente. Continuando, diz assim, ó. Viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. É claro que ele sabe. E se ele não soubesse, você acha que ele te levaria ali? Se ele pensasse assim, esse vale aqui não tem mais solução, para que ele te levaria ali? Para que ele está fazendo você olhar para esse vale de ossos secos? Talvez você fale, irmã, ele já está com outra pessoa. E daí, meu bem, você é a esposa. Você é a esposa dele. Então, olha para esse vale e responde para o Senhor agora. Responde para Deus agora. Vai viver? Tem solução esse casamento? Você está disposta, né, a lutar por esse casamento? A engolir o choro e liberar o perdão e a nunca mais, porque quando você perdoa, você esquece. Né? Não é você falar assim, nossa, mas não aconteceu. A gente sabe que aconteceu, mas é você não ficar mais remoendo e jogando na cara. Mas há 15 anos eu te dei o perdão. Para. Perdoou, tá perdoado. Para de ficar pegando a varinha de pescar e indo lá no mar do esquecimento e puxar de novo. Ah lá, tá vendo? Pesquei, tá vendo o peixinho que tá subindo? É o peixinho da traição, tá vendo? É o peixinho da mágoa. É o peixinho de quando você gritou comigo. Você não vai pescar mais nada. Daquilo que você já perdoou, que você vai começar a perdoar hoje, é a partir de hoje vida nova. É ele poder olhar para você e falar assim, uau, é outra mulher. Essa é a mulher por quem eu me apaixonei há 20, 30, 5, um ano atrás, não sei quanto tempo. Mas agora responda para você mesmo. Senhor Jeová, tu sabe. Ele já sabe. Ele sabe que é possível a tua cura. Mas ele está jogando a bola para você. E aí você? Eu sei que é possível. Ele deve pensar assim, eu sou o Senhor. Eu sou o dono do impossível. Agora eu estou perguntando para você, você acha que dá? Porque depende de você. O impossível é dele. A fé quem tem que ter é você. Aí você olhar para esse vale e você fazer isso aqui. Aí diz assim, ó, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse. Se você está dizendo assim para ele, ó, Senhor, tu sabes. Só que ele já sabe. Ele sabe o que é possível acontecer. Aí ele diz assim, então me disse, profetizar. Separei sílabas para você. Profetizar. Você tem que fazer isso. Crer com o coração e confessar com a sua boca. O que é esse confessar? Profetizar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Vai vir o escape, vai vir o livramento, vai vir a restauração. Você crê, mulher de Deus, você crê, homem de Deus. Vou falar de novo, você não está aqui à toa. Você não está perdendo horas de sono, não está perdendo, porque com Deus a gente não perde, a gente ganha. Poxa, mas era 1 horinha que eu poderia ter dormido. Pois é, mas essa 1 hora na presença de Deus você tem renovo. Se você tivesse dormido, pode ter certeza que essa 1 hora seria só mais 1 hora. Não faria diferença nem cócega para você. E aí ele está dizendo, olha, profetiza. Ele disse isso para Ezequias. Ou Ezequiel, aliás. Ezequiel, profetiza. Profetiza, 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 profetiza o tempo todo. Por mais que você esteja sentindo dor, é só um reflexo. Por mais que você esteja sentindo aquilo que você sentia, é só um reflexo. Porque eu sou curada
pelas feridas de Jesus. Mas eu vi, ele estava lá com a fulana. Meu esposo é um grande homem de Deus, meu esposo é pregador da palavra, meu esposo é uma bênção, meu esposo é apaixonado por mim. Talvez nada disso esteja acontecendo, mas porque você está profetizando, o mundo espiritual, aqueles ossos daquele vale de ossos secos, começa a se moldar, começa a se unir como se fosse um imã. O fêmur, ele começa a atrair a tíbia e a fíbula. Ele começa, são dois ossos que nós temos do joelho para baixo. Eles começam a atrair a forma certa de construir esse corpo de novo. Como que ele se atrai quando você profetizar? Ele começa a atrair o rádio, que é essa parte aqui, ó, com o úmero. Ele se atrai, você não precisa ficar lá procurando. Se você começar a procurar, você não vai entender. Você vai falar, nossa, nunca vi isso daqui pessoalmente, como é que eu vou encontrar, como é que eu vou saber o que é o encaixe um do outro? Eles sozinhos vão fazer isso. Sua única função, acreditar e profetizar. Crer com o coração e com a boca confessar. Era isso que ele queria que Ezequiel fizesse. Ezequiel, te trouxe até aqui, meu filho. Olha para esse vale, o que é a tua saúde? É o teu financeiro? Profetiza. Profetiza o carro novo. Nossa, olha que carro lindo na minha garagem. Talvez nem garagem tenha na tua casa. Talvez nem casa você tenha. Eu profetizo o meu apartamento, eu profetizo minha casa, eu profetizo minha faculdade, eu profetizo, sei lá o que você tem que profetizar. Profetiza, 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 profetiza. Tem até uma canção do Fernandes Lima que é determine, 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 determine a benção. É linda essa canção, vai lá, pega ela para você ouvir. É sobre isso, é sobre você determinar. É sobre você enfatizar, é sobre você olhar para esse vale e você... Ai, meu Deus, tem um vale. Não, tem um vale, mas eu acredito. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é fiel. E aí diz assim, ó, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ele fala até o que você tem que falar. Ele tá te dando uma colherzinha de sopa aqui. Ele não falou assim, vai lá e profetiza. Vai lá e profetiza. Profetiza o quê? Até o que você falar, ele te orienta. Talvez não seja isso aqui que ele falou para o Ezequiel, mas o mesmo Deus que falou para Ezequiel é o Deus que está falando para você. O mesmo Deus que deu a direção para o Ezequiel é o Deus que vai te dar a direção na hora de você profetizar. Aí ele diz assim, ó. Assim, não, volta um pouquinho, versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos secos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ei, ossos secos, ei, casamento magoado, ferido, chateado, destruído, um para um lado, o outro para o outro. Irmã, a gente já mora juntos há 20 anos, mas tem 15 que cada um dorme num quarto. Que negócio é esse? Homem e mulher tem que dormir no mesmo quarto ali, agarradinho, abraçadinho. Não vai dormir com rã, não. Resolve o que tem que resolver antes de dormir. Passa do lado desse quarto aí, que há 15 anos ele dorme lá, e começa a profetizar, esse quarto aqui vai ser quarto de hóspede, porque o meu esposo vai voltar a dormir comigo na nossa cama. Ah, mas ele foi embora de casa, então começa a determinar, ele vai voltar. Essa casa, essa cama é minha e do meu esposo, esse travesseiro é do meu esposo. Coloca a tua mão, coloca o teu joelho em cima dessa cama. Quando o profeta, ele deita em cima daquele menino que estava morto, a sunamita leva ele para o profeta. O que o profeta faz? Deita em cima do menino. Querida, deita em cima da sua cama e profetiza a restituição do teu casamento. Quer usar esse exemplo? Pega a sua carteira de trabalho, pega a sua bolsa, coloca na sua cama, deita em cima dela e chama a existência. Tá morto? Volta a viver. O amor acabou, deita em cima de uma peça de roupa e fala, Jesus, eu profetizo vida. Não existia mais vida, agora eu profetizo vida. Ele deu toda a orientação que Ezequiel precisava. Você acha mesmo que ele não vai dar para você? Ele está te dando agora. Esse Deus, ele é fiel o tempo todo. Continuando, ele diz assim, ó. Assim diz o Senhor Jeová.
a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Gente, eu estou falando pausadamente para você prestar muita atenção, para você não ouvir, para você escutar, para você entender, para você compreender, para você interpretar, para você executar. Diz assim, ó: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele está te dando uma colher de sopa, está dizendo assim: filhinha, vai lá e profetiza. Vai lá e diz para esse casamento, vai lá e diz para essa saúde, vai lá e diz para esses filhos. Tudo isso aqui que eu estou dizendo para você. Ei, o Espírito de Deus está soprando sobre você. Ei, casamento, eu posso ver casamentos restaurados, eu posso ver testemunhos, eu posso escutar aplausos de casamentos que foram restaurados e testemunhos que estão sendo contados. Só que você precisa se posicionar. Você precisa fazer o que cabe a você. Adulta responsável. Você precisa fazer o que cabe a você. Ah, mas é impossível. O impossível você deixa para ele. Aquilo que você não consegue, aquilo que passa da sua capacidade, você deixa para ele, porque é ele que vai fazer isso aqui. Ó, o sopro do vento, o sopro da vida, é ele que vai dar. Você só precisa profetizar. Gente, a parte mais fácil tá para nós. A parte mais fácil tá para mim e para você. Profetizar. Difícil para nós, porque para ele é moleza. Ele criou tudo através da palavra. Quando ele começou a dizer, haja luz, a luz começou a existir. Quando ele diz assim, ó, haja divisão da água, a água doce, a água salgada. Gente, que perfeição desse Deus. Que é isso? Ele pensar em nós, em colocar peixes de água doce, peixes de água salgada. E tudo pelo poder da palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Ah, mas porque ele é Deus. Pois é, ele é Deus e você é filho dele, você é filha dele. Se você é filha, se você é filho, você é herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. Você é possuidor desse poder. Como é que você sabe disso? É como se fosse uma escritura. Aqui, ó, vamos fazer de conta. Tem até um papel até assinado por mim aqui. É uma documentação que eu tenho aqui, ó. Faz de conta que tá vendo minha assinatura aqui? Faz de conta. Aqui tá tudo escrito. Nossa, a Ana Paula, a Maria, todos os meus filhos têm direito a tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é direito deles. E aqui embaixo tem a assinatura de Jesus. Aí tá dizendo assim, ó. Você tem direito a tudo isso quando você usar o nome de Jesus, né? O seu carimbo ali é o nome de Jesus. Aí você fala assim, eu determino a restituição do meu casamento. Sem o carimbo, não tem efeito nenhum. Está carimbado em nome de Jesus. O nome de Jesus é o selo que você precisa. O nome de Jesus é esse: faça, profetize, encare a realidade, profetiza sobre esse vale. O nome de Jesus é o selo que você precisa. Lá no comecinho, quando a terra era sem forma e vazia, e ele cria tudo, ele faz tudo, foi pelo poder da palavra. E o poder da palavra está conosco hoje. Amém, Sabrina? Eu creio, é sobre isso. É sobre isso. E nós vamos ver o seu testemunho em nome de Jesus. Nós veremos o testemunho. Se você crê, tudo é possível ao que crê. A partir de hoje, nunca mais você vai falar: não tenho, o marido foi embora. Não, meu marido é uma bênção. Meu marido é excepcional. Meu marido é presente. Meu marido é carinhoso. Meu marido é aquele parceirão. Tudo que você deseja, você tem que profetizar. Às vezes você profetiza. Não estou falando para você agora não, tá, meu amor? O seu que eu falei era até aqui, que eu creio que eu vou ver o seu testemunho. Mas eu digo, estou há 1 ano e 4 meses lutando por isso. Não desiste não. Não desiste não. Né? Para o nosso Deus, para ele é 1 ano, para nós 1 dia, ou vice-versa. Para nós é 1 ano, para ele 1 dia, né? E tudo tem um propósito. E dentro desse propósito, ele ainda diz assim para ti: tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam
a Deus e cooperam juntamente, tá? Tudo está cooperando, tudo está cooperando a seu favor. Agora, você entender, e nós vamos na mesma igreja, louvado seja Deus. Logo, logo já volta já acontece essa restauração, e depois não tem ainda o choque de estar em outra igreja. Nossa, vou ter que, né? Ou um volta, o outro fica. Não, vocês já estão no mesmo lugar. Olha que tremendo. Olha o lado bom da coisa. Vocês já estão no mesmo lugar, vocês já estão na mesma igreja, na mesma sintonia, né? Então, que sirva para todos nós esse exemplo da Sabrina. E ela foi corajosa, ela expôs aqui uma luta que ela está vivendo para pessoas que ela nem conhece. E eu te agradeço, Sabrina, te agradeço porque você se permitiu, né, abriu o seu coração para nós, né, talvez já há anos, né, há 1 ano e 4 meses aí lutando sozinha, pelejando, né, buscando uma solução, e hoje você abre o coração para nós, te agradecemos, né, e foi realmente o que foi citado ontem. Hoje ela está precisando de cura, de restauração, mas amanhã, depois, daqui a um tempo, o casamento dela vai ser um referencial. Como é que é o nome do seu esposo, Sabrina? Manda aí para mim, querida. Amanhã depois, o casamento dela vai ser referencial. Eu tô passando por uma luta aqui, num casamento. Olha, você vai procurar, né? É igual eu falo da Eliana, eu falo da Mavi, eu falo da Roberta, eu falo da Silvia, eu falo da Laisa, né? São nomes que eu estou sempre aqui citando porque são mulheres de Deus que estão do meu lado, eu conheço o testemunho, né? Eu sei como elas vivem, né? Eu sei como que é a índole delas. Então, assim, se eu tiver que pedir para alguém ir fazer uma visita, vai ser uma delas, né? A mesma coisa um casamento. Eu tô vendo que tem um casal aqui que estão passando por uma luta. Eu vou falar para procurar a Sabrina e o João Batista dos Santos. Esse é um casal referencial. Então eu vou falar assim, olha, nós temos um casal que é uma bênção, passaram por uma luta, ficaram separados, mas agora estão mais unidos como nunca, a Sabrina e o João. Olha, seu João é uma benção. A dona Sabrina, então, nossa, eles fazem um casal excepcional. Procura lá eles. Aonde eles estão sendo tratados hoje é aonde Deus vai usar eles para curar outra pessoa. Então, tudo tem um propósito, né? Se está acontecendo todo esse tempo dolorido, é porque Deus está forjando vocês. Para o seu caso também, minha irmã, não fique só com o exemplo da Sabrina, não. Pega para você. Deus está forjando você, Deus está preparando você para você também ser um referencial. A sua vida financeira ser um referencial. Você ser um grande empresário, uma grande empresária, mas talvez agora está passando por escassez. Por isso que ele está falando, profetiza. Você está com o armário vazio, mas você olha e você fala assim, é verdade, o armário está vazio. Poxa, será que ninguém vai mandar uma cesta básica? Poxa, o pastor até sabia que eu estou passando por luta e o pastor nem mandou nada. Claro, você não está profetizando. Você está aí murmurando. Ai, quanta lamúria. Ai, para. Joga fora essa lamúria toda. Joga fora essa tristeza toda. Abre lá o seu armário amanhã e diz obrigado, Jesus, por toda a provisão. Obrigada, Jesus, porque a minha geladeira está cheia. Obrigada, Jesus, obrigada. Eu não sei de onde virá, mas virá. Eu não sei como virá, mas virá. Eu não sei quem vai mandar, mas vai chegar. Entendeu? Chega de murmuração e começa a profetizar. Comece a chamar a existência nos mínimos detalhes. Entende? Daqui uns dias eu quero trazer uns pontos que eu preciso trabalhar com algumas esposas. Eu não sei se eu vou poder trazer em live aberta. Eu preciso trabalhar com algumas esposas, preciso trabalhar com mulheres casadas. Vamos ver se a gente faz uma live fechada só com mulheres casadas. Irmã, mas e as solteiras? Depois eu faço uma com as solteiras também. Mas Deus tem me cobrado de fazer com mulheres casadas. Então, nós vamos começar a acertar algumas casas aí, acertar algumas pendências, vamos se dizer assim, né? E dói, claro que dói, mas é restaurador. Dói, mas é curável, é palpável, é possível de ver o milagre. Amém? Vamos orar?
Em nome de Jesus, quero que você tenha o seu secreto ainda com Deus, em nome de Jesus. Que foi, Janaína, que você falou, poxa, é por causa que é live fechada? Mas a gente faz, eu preciso trazer alguns esclarecimentos que Deus está incomodando o coração, mas é que tem coisas que precisam ser privadas, né? Tem coisas que a gente precisa pontuar, mas Deus vai trazer na hora certa, né? Para as pessoas certas, no momento certo. Já pede para Ele, Senhor, se eu tiver que participar dessa live, não me deixa perder. Se eu tiver que as solteiras aqui, vai ter para vocês também. Em nome de Jesus, vai ter aconselhamento, vai ter direções para vocês também, em nome de Jesus. Quando Deus quer tratar, é tão bom. Não se ofenda com Ele. Não se ofenda quando Ele quiser tratar algo tão sério como foi hoje. E do mesmo jeito que dói para vocês ouvirem, dói para mim também falar. Porque eu não estou falando apenas para vocês, eu estou pregando e eu também estou recebendo. Eu também estou escutando, né? Não apenas ouvindo. Então, da mesma maneira que dói, né, escutar, também dói ter que falar. Mas a gente sabe que vai produzir muitos frutos. Vai produzir muitos frutos, muitos milagres, muita restauração, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigada por essa palavra. Meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo tão rico e tão precioso. Obrigada, Jesus, por essa chamada de atenção. Obrigada, meu papai querido, meu papai amado, desejado da minha alma, meu noivo tão esperado. Pai, obrigada por cada repreensão. Está sendo um tempo de repreensão, está sendo um tempo de quebrar mesmo o vaso. Está sendo um tempo, Jesus, de olharmos para dentro de nós, como o Senhor levou Ezequiel para esse vale. Olhar para dentro de nós, talvez dentro de nós esteja esse vale. Talvez a nossa vida está sendo um verdadeiro vale de ossos secos. O ministério que você executa, que eu executo, talvez esteja um verdadeiro vale de ossos secos. Talvez o trabalho que você tem exercido esteja um verdadeiro vale de ossos secos. Mas aí você chega lá na igreja e fala, Deus, alcança meu patrão, minha patroa, salva eles. Mas aí chega lá você é triste, chega lá você é oprimida, chega lá você não dá o testemunho do evangelho. E eles vão falar, eu quero esse Deus aí negativo. Pai, ajuda-nos a olhar para dentro de nós e arrancar todo vale de ossos secos através da palavra, através da profecia. Não tem outra forma de acabar com esse vale de ossos secos sem que seja através da palavra. Meu Deus, que nesta segunda-feira, mais uma semana que iniciamos, seja uma segunda-feira de muita profecia, de muitas palavras, meu Deus, sendo profetizadas, porque o que falamos não volta vazio. A sua palavra volta e volta produzindo frutos, volta produzindo aquilo que ela foi designada a executar. E nós profetizamos uma semana de vitórias, uma semana de alegrias, de realizações. Profetizamos, Pai, uma semana de curas na alma, no espírito, no corpo, seja lá onde for, profetizamos, Pai. Profetizamos um tempo de intimidade, um tempo de alinhamento, um tempo, Senhor Jesus, de reestruturação, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, eu profetizo sobre a minha casa, profetizo sobre a minha família, profetizo sobre todas as áreas da minha vida, da minha família, no nome de Jesus. Querido Deus, eu abençoo e consagro a nossa água, que nos faça muito bem, que traga a confirmação do milagre e com esta água possamos também unir a nossa fé, chamando a existência. Meu Deus, profetizando e determinando os milagres em o nome de Jesus. Obrigada, Senhor, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Meninas do Meet estão aí me ouvindo. Não consegui entrar, né? O celularzinho que eu uso, ele acabou
ficando todo preta, a tela ficou todinha preta. Então, enquanto eu não tiver um segundo celular, eu não consigo ficar com vocês no Meet também. Então, só aqui no YouTube. Mas logo, logo Deus vai enviar. Na verdade, já enviou, vamos profetizar, né? Já enviou um celular novo aí para a gente poder estar juntas, tanto no Meet, como também, né, no Instagram. Queridos, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que o nosso café da manhã, para quem perdeu o recadinho que eu dei, não será nesse sábado, mas será dia 26. Então você vai ter um tempinho a mais aí para poder se preparar, para poder montar uma mesa bem linda, para a gente tomar um cafezão da manhã, bem cedinho, 7 horas da manhã, dia 26. Aonde? Aí na tua casa, no conforto do seu lar, sábado, dia 26, a nossa live do café da manhã. Então você só vai preparar, né, o lugar, vai preparar um ambiente aí para você se assentar com Jesus, comigo e com todas essas mulheres de Deus, homens de Deus que, né, estão aí participando conosco. Já profetizo um celular em nome de Jesus, Jana. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.